Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós, agora sentis tristeza. Mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, fiquem à vontade. Vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, me perdoem. Essa noite nós tivemos uma queda mais brusca de temperatura. E aí fica essa coisinha. Por isso que o seminarista Rômulo estava falando bem grosso hoje, sabe? Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. A vossa tristeza se transformará em alegria. É a conclusão do versículo 20 do capítulo 16, onde Jesus, nesse longo período do capítulo do Evangelho de João, após o lava-pés, ele começa a sua despedida com os discípulos. E nessa despedida ele deixa claro que os discípulos não conseguiriam entender tudo imediatamente. Se não me engano, o Evangelho de terça-feira que nós rezamos. E que, obviamente, como é próprio de quem não entende tudo o que acontece na sua história, dentro da dinâmica da sua vida, algumas vezes alguns sofrimentos ou algumas dificuldades doem e nos inquietam tanto que aquela frase que brota do mais profundo, lá de dentro, se não é dita, pelo menos pensada, meu Deus, ela vem justamente para corroborar que o que está acontecendo agora está pesado demais. Ao dizer isso, a vossa tristeza se transformará em alegria, porque ao mesmo tempo que Jesus está se despedindo, Jesus também deixa no coração dos seus discípulos uma semente da esperança que germinará no pronto e no momento certo. Ela se transformará em alegria, porque aquele de quem vocês estão se despedindo, daqui a pouco vocês encontrarão novamente. Isso dentro da narrativa do Evangelho quer dizer, eu morrerei, durante um tempo vocês não me verão, ao ressuscitar me encontrarei com vocês e daí então seguiremos o nosso caminho. Mas quer dizer ainda mais, que quer dizer, ainda que eu me vá para o Pai, ainda que eu não esteja presente dando a vocês a capacidade de me ver, eu não os deixarei órfãos, eu estarei com vocês ao longo do tempo e um dia nos encontraremos definitivamente. Mas a tristeza se transformar em alegria não é porque eles terão perdido o seu Senhor, ou porque nós, quando perdemos alguém, como por exemplo agora, uma de nossas funcionárias está organizando todo o preparativo junto com a irmã para o velório de seu pai. Faleceu agora há pouco, recebi notícia antes de entrar para a celebração. Não quer dizer que com o tempo a gente vai ficar alegre porque alguém foi embora, faleceu, ou porque não estamos encontrando uma pessoa da qual nós temos grande importância na nossa história. Quer dizer outra coisa.
Quer dizer que justamente por causa dessa ausência de visibilidade, teremos a oportunidade de trazer sempre ao coração aquilo que significa cada pessoa na nossa história. E daí, como é próprio e como existe no português uma palavrinha muito interessante chamada saudade, que só nós que temos essa palavrinha para significar isso, ninguém tem saudade de coisa ruim, né? Não sei se vocês sentem saudade, mas eu nunca senti saudade das vezes em que eu pisei num prego, ou então que eu chutei a beiradinha da cama, com o dedo mindinho do pé, que é uma delícia. Ninguém sente saudade de coisa ruim. Bom, a vossa tristeza se transformará em alegria, porque o próprio Espírito que conduzirá a vocês, estará com vocês, ajudará vocês a recordarem todas as coisas e todos os motivos pelos quais vale a pena continuar a caminhar comigo. A alegria não significa exatamente a falta de problemas, e a alegria também não significa que tudo estará perfeito. Pelo contrário, a alegria significa encontrar um motivo muito razoável para continuar a viver cada minuto, cada segundo, com a profundidade que ele merece. Na vida, temos sempre essa necessidade. E a imagem que João, no seu evangelho, traz é tão importante porque a mulher, quando deve dar à luz, deve ser algo terrível. Deve ser um momento de profunda instabilidade, porque, na verdade, ela não tem nenhum controle. Ela precisa das pessoas para ajudá-la. Ainda que, por mais forte que seja, e elas são fortes, porque Deus do céu, elas, após o parto, aquela angústia, existem outras, muito piores do que a dor do parto. Vejo aquela moça ali, que está com um macacão, se não me engano, um marrom. Me parece que ao lado está a mãe. É isso mesmo? Tia. A mãe deve ter algumas angústias piores do que o parto. Tem, né? Porque depois que a pessoa nasce, durante um tempo você cuida, mas ela vai crescer e vai começar a ter as próprias escolhas. A pior angústia é a de que o que será amanhã? E o que será amanhã? Se não me engano, quem canta é Gonzaguinha. A mulher que deve dar à luz, ela passa uma profunda angústia, e quando a criança nasce, aquelas dores elas podem até vir à memória, mas aquele momento de ter o filho no colo tem o seu valor, que é singular. Ou então, quando se encontra novamente depois de anos ou de um período de distância, como por exemplo o próprio seminarista Rômulo ou eu, que saem de casa e têm que depois esporadicamente voltam em casa, se encontrar novamente, aqueles momentos de angústia pelo encontro, pela oportunidade de pegar no colo, tomam um grande significado. Fazem com que aquela dor tenha um novo sentido. Agora, o que isso quer dizer e por que é tão significativa a fala de João? Porque o nosso viver como discípulos de Jesus Cristo é um constante parir. É um constante parir. Para não ficar muito feio, é um constante dar à luz. Todos os dias nós temos a oportunidade de dar à luz ao homem, ou deixar com que o homem que nasceu de Cristo, a mulher que nasceu de Cristo, seja tão comprometido com o Evangelho, e ainda que diante de todas as dificuldades, mantenha-se firme e descobrindo a alegria e a beleza de fazer com que cada momento o Senhor seja encontrado em nossos gestos. Dores contínuas, de todos os dias, mas que não podem nos fazer parar. Jesus indica aos seus discípulos justamente isso. Vocês terão um momento de tristeza da minha aparente ausência, mas viverão a alegria,
por saberem que eu não os deixei sozinhos. E aquilo que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9 a 18, onde Paulo começa a perceber que anunciar o Evangelho não seria e não estaria naquele nível onde a gente pode levar de qualquer jeito. Ele começa a entender que tudo terá uma consequência. O seu parir de um homem que acredita em Jesus Cristo e fazer com que outros homens nasçam de Cristo seria tão desafiador, porque a princípio ele tem o problema com aqueles que estão ao redor e que escutam a sua pregação. O império não se incomoda a princípio com Paulo e com os primeiros discípulos. Eles achavam que era uma coisa que iria passar. Mas começa um movimento onde judeus ou outros homens que não gostam muito desse tipo de narrativa e começam a ficar incomodados, tentam colocar Paulo e outros discípulos em situações complicadas. Começam a ser perseguidos. Entretanto, é comum escutar na narrativa de Paulo, ou mesmo de Atos dos Apóstolos, a seguinte coisa: eles tinham alegria em continuar a anunciar o Evangelho, mesmo quando surrados, estrupiados, maltratados, difamados. Eles encontravam alegria não naquilo que eles recebiam dos outros, mas daquilo que eles viam florescer nos outros, que eles viam crescer em outros, que era a vida de Cristo. Pois bem, nossa vida por inteira, como disse, ela é um constante parir. É necessário então sabermos se o nosso ato de deixar a luz vir à tona, ou a nova vida vir à tona, no coração de todos aqueles com quem nos encontrarmos, se isso tem realmente tanta importância. É necessário saber, agora, às vésperas da festa da Ascensão, e daqui a pouco, celebrando o Pentecostes, se a nossa disponibilidade de anunciar Jesus Cristo, ela está mais marcada por um desejo de nossa consolação ou no compromisso de deixar com que aquele que realmente é o Consolador, o que dá motivo para cada minuto, o que faz com que cada coisa tenha sua real relevância, ocupe o lugar que precisa no nosso e no coração dos outros. Não aquele que nós falamos tanto, meu Deus, meu Senhor, não. Aquele que não se encontra nas nossas palavras, mas se encontra nos nossos gestos, no nosso olhar, no nosso compromisso com o bem, com a verdade, em tudo que nós fizermos. E que por um acaso, aí está a grande dor, que eu diria a dor da igreja, que constantemente dá à luz filhos. E a igreja, eu falo de toda a comunidade de discípulos de Jesus, que é a mãe de todos os novos cristãos. Qual é a dor do parir da igreja? É saber se seus filhos se lembrarão de onde saíram. Como nós podemos fazer um grande esforço para nos esquecer de onde nós saímos. Das nossas mães, da nossa família. E se não foi do nosso nascer biológico, pelo menos para o nosso nascer como seres humanos que se relacionam com os outros, porque não há ninguém que seja totalmente órfão. Sabem por quê? Porque existe sempre alguém na nossa história que nos mostrou o rosto da afeição e reconheceu em nós algum valor, que cuidou de nós. E aqui eu trago uma imagem que talvez traçará bem o significado disso que quero dizer. Padre Vitor, que foi um padre de 3 pontas, hoje ele é beato, Padre Vitor. Ele nasceu, a princípio, escravo. E para entrar no seminário, ele tinha que ser alforriado, o foi. Sendo alforriado,
teve uma pessoa que cuidou dele até a sua ordenação, mesmo à distância. E naquela época, era cada um que tinha que se responsabilizar pelos seus estudos mesmo. Tudo. E essa pessoa cuidou dele, não só provendo as necessidades do seminário, mas também de outras formas, cuidando. E Vitor, ele teve alguém que mostrou o rosto de mãe ou de pai para ele. E sabem o que foi interessante? Eu estive lá e tive a oportunidade de conhecer que aquele padre, e aí para o contexto, me perdoem a fala se ela parecer desconexa, mas um padre numa sociedade escravocrata que era preto e que as pessoas não olhariam com bons olhos para a sua presença, ele fez com que a escola, o comércio, a cidade se transformasse simplesmente porque dentro de suas inúmeras dores ele encontrou a alegria de deixar com que a força da vida de Cristo crescesse no coração de todos aqueles com quem ele convivia. De tal modo que formou padres, bispos, presidentes, médicos, porque o ato de anunciar Jesus Cristo para ele era mais do que uma mera formalidade. Era deixar com que a vida que ele recebeu gerasse vida no coração dos outros. E dentre tantos, muitos talvez tenham se esquecido. Ninguém é plenamente órfão. Resta saber quais as mãos que se estenderam para nós. Mesmo que seja num único momento, essas mãos também são um traço do Deus que cuida. E saber, perceber que realmente, qual o motivo real de vivermos segundo o Evangelho? É por essa experiência profunda de encontrar a alegria que é Cristo ou pela mera formalidade? Se for aquela, graças a Deus. Se for essa, a da formalidade, que pena. Teremos sempre motivo para o preconceito, para a exclusão e para a indiferença. Porque será só formalidade.